e há pouco você acompanhava conosco o Vlamir Brandalize comentando os efeitos de uma safra maior da América do Sul, os impactos em relação à formação de preço na Bolsa de Chicago. Isso ocorre quando o potencial de safra brasileiro tem um forte recuo. É o que nos mostra, por exemplo, a consultoria Stonex, que trouxe nesta semana números atualizados do seu levantamento. E o seu levantamento mostra que o Brasil já não bate recorde de produção, tem agora uma estimativa de 152 milhões e um pouco mais que 800 mil toneladas, né? Então abaixo de 153 milhões de toneladas, com um novo corte frente aos dados que tinham sido apresentados em relatório anterior, que datavam acima de 161 milhões de toneladas. Para falar a respeito deste levantamento, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a Ana Luísa Lodge, ela que é da Stonex e participa conosco nesta edição de Agricultura BR. Ana Luísa, obrigado pela sua participação, um ótimo 2024 para você. E os números, né, eles vão aparecendo, eles vão sendo atualizados e vão mostrando um cenário de campo. O que causou esse impacto dos cortes que estão sendo apresentados num relatório, né, que vai mostrando estado por estado e que reduz aí esse potencial de colheita do Brasil? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço o convite, um feliz ano novo para todos. Realmente, esse ciclo da soja, o 23, 24, a gente teve um clima aquém do usual, né? Desde setembro, quando se começou a plantar soja, após o final do vazio sanitário, a gente vem aí com irregularidade de chuvas, chuvas aquém do normal, em boa parte da região produtora de soja, né? Com exceção do Rio Grande do Sul, que por outro lado teve excesso de chuvas, a maior parte da região da soja aí foi afetada pela falta de chuvas. E dezembro, por mais que a gente tenha começado o mês com perspectivas aí mostrando que poderia chover mais, principalmente a primeira quinzena ainda foi de chuvas bastante irregulares e escassas em algumas regiões, o que acabou motivando esse corte na estimativa da produção de soja, cuja colheita está começando agora, né? Há uma queda de produtividade bastante expressiva aqui no levantamento da Stonex. Algum estado lidera essa perda de produtividade e que, consequentemente, traz uma soma um pouco maior para os números finais da média nacional, Ana Luísa? Olha, em termos aí absolutos, né, destaque para o Mato Grosso, já que o estado é o maior produtor de soja, então em volumes a gente trouxe aí uma produção em Mato Grosso em 38,3 milhões de toneladas para esse ano, mas outros estados tiveram também cortes relativos aí, né, percentuais até mais significativos, né? A gente teve cortes aí em estados do Mato Piba, por exemplo, que são estados onde o El Ninho tende a trazer um clima tradicionalmente mais seco e que mostraram bastante atraso aí no plantio. Mas houve cortes também em outras regiões, como o Sudeste, e mesmo no Paraná, a gente teve um pequeno corte na produtividade esperada. Ana Luísa, um outro dado interessante, né, e que eu vou até destacar aqui que não é tão positivo, mas que as estimativas de exportação da Stonex, elas foram reduzidas em relação ao último levantamento, e o número apresentado nesse levantamento do dia 2 de janeiro também é inferior à safra passada. Por que que essa percepção dos embarques mudou? É porque quando a gente tem quebra de safra, né, não só aqui no Brasil, mas nos outros países que produzem bastante grãos também, a primeira variável que é afetada acaba sendo a exportação. A gente tem uma disponibilidade menor de produto, de soja aqui no caso, e as exportações tendem a cair, porque a gente não tem produto suficiente para igualar, né, por exemplo, o que a gente está embarcando, o que a gente embarcou agora em 2023. Então, as exportações realmente, pelo lado da demanda, é a variável que acaba sofrendo mais. E, além disso, no lado do consumo doméstico, a gente entende que o consumo deve se manter aquecido, porque a gente tem a questão do biodiesel, né, que vai aumentar a mistura
mais do que se esperava anteriormente, né, vai passar aí para 14%. Então, a gente deve continuar esmagando bastante soja, enquanto as exportações realmente a gente não deve ter tanta soja para exportar, já que a gente vai produzir um pouco menos aí nesse ciclo 23, 24. Ana Luísa, em relação aos próximos levantamentos, nós temos principalmente o Mato Grosso, que planta um pouco mais cedo e trabalha com variedades precoces, já colhendo, mas a colheita começa um pouco mais, de uma maneira severa, mais intensa, a partir do final deste mês. Podemos ver novas alterações em relação a este levantamento que foi apresentado? Claro, a gente pode ver sim, né? E tanto novos cortes, como eventualmente até uma revisão positiva, porque se a gente tiver um clima aí dentro do normal, para estados que plantam mais tarde, por exemplo, Rio Grande do Sul, os próprios estados do Mato Piba também, que tem um ciclo um pouquinho mais tardinho, também atrasaram o plantio. Então, a gente pode ter, sim, revisões nos próximos levantamentos, tanto para cima quanto para baixo, né? Apesar de a gente já esperar a perda, a gente pode revisar esse número sim.